nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Espaço Eu e Mais Um. Em mais uma audição, vos saúda Débora Miranda. É uma alegria poder estar aqui ajudando vocês neste discipulado, neste acompanhamento desses novos convertidos. E eu sei que muitos irmãos estão sendo bem-sucedidos, porque têm acompanhado os nossos programas, têm buscado a ajuda do Senhor, porque não é fácil. E realmente, como a gente sempre diz, que esses novos convertidos são bebês recém-nascidos na fé, né? Como Paulo dizia, aos meus filhos na fé. Suponhamos que você e seu marido, ou quando você se casar, se você é solteira ou solteiro, tivessem ganhado um bebê e depois de 3 meses vocês diriam: estamos exaustos, cansados, precisamos de férias, afinal de contas nós não dormimos bem, a criança chora de 3 em 3 horas para mamar, vou deixar este nosso bebê recém-nascido aqui em casa e vamos partir para umas férias de 2 semanas. Você pode dizer: isso é um absurdo, isso é ilógico, isso é insano, né? Não podemos dizer assim. E o mesmo nós podemos dizer em relação a esses novos convertidos que estão engatinhando, nem isso, às vezes estão começando a aprender a comer, né? A engolir, a mamar, ou seja, a se alimentar pela palavra de Deus, mas não sozinhos, não é verdade? Mas como que nós poderíamos nos esquecer desses novos bebês, esses recém-nascidos na fé? E o que nós podemos pensar? Se nós tivéssemos realmente feito tal loucura de deixar os nossos filhos, nós teríamos, em primeiro lugar, sido presos por abandono de incapaz, né, dos nossos filhos. Porque bebês não podem cuidar de si mesmos, tampouco se alimentar por si mesmos. Eles têm de ser vigiados dia e noite até que tenham idade para sobreviver sozinhos. E o discipulado não pode ser separado da paternidade responsável, ou seja, o pai espiritual, como o pai biológico, ele é responsável perante Deus pelo cuidado e pela alimentação desse bebê recém-nascido. E Paulo, o apóstolo, dizia com muita sabedoria aos irmãos de Corinto, ele escreveu em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 15: pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Então ele chamou também aos Gálatas meus filhos, em Gálatas 4,19. Também chamou a Timóteo como verdadeiro filho na fé. Também ele rogou em favor de Onésimo, dizendo: meu filho, que gerei enquanto estava preso. Está em Filemão capítulo 10. Então vejam que o discipulador, você que está cuidando de um novo convertido, sabe que a responsabilidade continua até que este novo convertido chegue à sua maturidade espiritual. Chegue a, podemos dizer, a capacidade de reproduzir, ou seja, ele cuidar de um outro novo convertido, né? Então nós sabemos que você deve investir grande parte do seu tempo no seu discípulo, dando toda atenção às suas necessidades. Eu posso dizer que discipulado é reprodução de qualidade, que assegura que esse processo de multiplicação espiritual continuará de geração a geração. Eu estava falando em uma das nossas aulas aqui que Jesus poderia ter outro meio de uma grande produção e fazer muitos discípulos, milhares deles, antes de ele partir aos céus, mas ele deixou aquela reprodução de qualidade. Cada discípulo que ele tinha feito, reproduzindo aquele modelo de ensino corpo a corpo, olho no olho, ou seja, aquele cuidado pessoal. O Espírito de Deus, ele instituiu, podemos dizer, um mecanismo de proteção pelo qual se pode controlar a qualidade dos nossos filhos espirituais. E Paulo, aqui na passagem de 2 Timóteo 2,2, ele deixa assim, podemos dizer, subentendido que a relação do discipulador
com o seu discípulo estende-se por 4 gerações. Diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Aqui você vê Paulo, primeira geração, instruindo seu filho espiritual Timóteo, que é a segunda geração, a ensinar o que tinha aprendido a homens fiéis, terceira geração, os quais, por sua vez, ensinariam outros, ou seja, uma 4ª geração. A referência de Paulo a 4 gerações não é mera coincidência. Você que faz discípulos, o crente fiel, o crente verdadeiro que atende a este chamado de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, quando diz, ide fazer discípulos, a pessoa que faz discípulos só fica sabendo quão eficazmente ensinou seu aluno quando vê o seu aluno ensinando outros alunos. Esta foi a nossa aula, nesse espaço, eu e mais um, quando nós podemos dizer que seremos verdadeiros discípulos, quando podemos ver os nossos alunos fazendo aquilo que nós os ensinamos a fazer. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Se despede, Débora Miranda. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.